Então, quero falar hoje sobre Israel, sobre a salvação de Deus. Porque a salvação de Deus aqui nessa terra é somente para um povo. Sim, para um povo. É para a descendência de Abraão. Você vê que Deus falou com Abraão, né, lá em Gênesis. E ali você vê que Deus ele fez promessas para Abraão acerca de sua descendência. Então isso é algo que a gente tem que atentar, que a gente tem que observar bastante, que é pouco observado. Você sabe que de Abraão veio Isaac, Isaac veio Jacó, de Jacó veio as 12 tribos, né? E assim foi formada o povo de Israel, as 12 tribos foram formadas, né? Tem também os filhos de José, que foram incluídos aí, enfim. Então a gente vai ver a nação de Israel sendo formada, a lei de Deus sendo dada a Israel. Deus tinha uma promessa, uma aliança com a nação de Israel, né? Como também a gente vê a questão dos estrangeiros, né? Os estrangeiros que eram gentios, eles se circuncidando e participando das festas, eles passavam a ser considerados como natural de Israel, né? Quando um estrangeiro, um gentio, ele chegava no meio dos filhos de Israel e ele se circuncidava e participava das festas, ele se tornava um natural de Israel. Ou seja, ele era incluso, né, no meio de Israel. Ele era enxertado no meio de Israel e passava a ser natural de Israel, né? Então aí você percebe que o gentio ele já estava entrando, né, na comunidade de Israel através da obediência à lei. Então, uma vez ele circuncidando, participando do regime da lei, ele, por Deus, era visto como um israelita. E se um israelita saísse do regime da lei, se um israelita saísse das festas, das ordenanças, estatutos, ele se tornava um estrangeiro, né? Foi assim que aconteceu com as 10 tribos. As 10 tribos, elas se desviaram, né? Elas abandonaram Jerusalém, as festas, eles começaram a adorar nos altos dos montes a outros deuses, queimando incenso a outros deuses. Então, eles se tornaram como estrangeiros. Você vê que os filhos de Israel, eles se casaram com estrangeiros, assim como também as mulheres se casaram com estrangeiros. Eles se misturaram dentre os povos e foram reconhecidos como gentios, como estrangeiros, né? Então, a lei ela dá um reflexo de como seria no tempo da graça, né? Porque hoje em dia muitos não compreendem isso. É até um debate dentro da igreja hoje em dia, mas muitos não compreendem que nós, que éramos gentios, né? Paulo diz que nós éramos gentios, nós que estamos em Cristo, hoje nós fazemos parte da comunidade de Israel. Eu, nos estudos passados, né, do ano passado, eu fiz um estudo, você pode achar no canal, são as 2 casas de Israel, né? As 12 tribos. Aí eu falei sobre esse assunto aqui, estou resumindo bem. Nós hoje, que éramos gentios, nós fazemos parte da comunidade de Israel, porque Deus ele tinha um plano, né? Deus ele tinha um plano bem elaborado. Isso é bem amostrado no profeta Oséias. Se a gente for ler o profeta Oséias, estudar o profeta Oséias, a gente vai compreender o que está sendo dito ali. Porque hoje, irmãos, você sabe que as 12 tribos foram divididas, né, depois de Salomão. 2 tribos foram parar na mão de Roboão, filho de Salomão, e 10 tribos foram parar na mão de Jeroboão, servo de Salomão. Sendo que Roboão era o quê? Era de Judá. Então quer dizer que 2 tribos foram parar na mão de Judá e 10 tribos pararam na mão de um efraimita. Efraim herdou as 10 tribos e Judá herdou 2 tribos, ficando assim casa de Judá com 2 tribos e casa de Efraim com 10 tribos. Então há um mistério muito grande nessa divisão. Então a gente pode colocar como casa de Judá 2 tribos e casa de Efraim 10 tribos, que também é chamada de casa de Israel. Quando você vai no profeta Oséias, eu estou sem a Bíblia aqui, eu vou falar de cabeça o que eu tenho aqui em mente. Você pode conferir na sua Bíblia aí. No profeta Oséias, Deus ele mandou o profeta se casar com uma prostituta e foram gerados 3 filhos nesse casamento. Um casamento de prostituição que gerou 3 filhos, porque a casa de Israel, a casa de Efraim, se prostituiu. Então foi gerado 3 filhos dessa prostituição. Isso é o significado, né? Então você vai nos 3 filhos, você vai ver muitas revelações ali. O primeiro filho do profeta Oséias foi Gisrael. Gisrael significa Deus semeia. Então o que aconteceu?
Esse Deus semeia é Deus pegando a casa de Efraim, as 10 tribos, e jogando nas nações. Deus pega as 10 tribos e joga nas nações, para que as 10 tribos morram pelos seus pecados. Porque na lei de Moisés diz que quando o povo transgredisse a lei, eles iam ser espalhados entre as nações, como castigo, como maldição. Então a casa de Efraim se desviou do Senhor e ela foi lançada nas nações. Então Deus semeou, como uma semente, jogou as 10 casas nas nações, né? Então Efraim morre nas nações, né? E no segundo filho de Oséias, se chama desfavorecida, né? Desfavorecida, que quer dizer que Deus rejeitou a casa de Efraim, que Deus, por causa dos seus pecados, né, por causa das suas abominações, Deus rejeitou a casa de Efraim e Deus não mais iria favorecer a casa de Efraim por causa dos seus pecados. Então, desfavorecido, o segundo filho de Oséias representa que Deus desfavoreceu, que não ia mais ter misericórdia da casa de Efraim, das 10 tribos. E por que Deus rejeitou a casa de Efraim? E porque Deus não tem mais misericórdia sobre as 10 tribos, né? Eles agora passam a ser como gentios, a ser como estrangeiros. Eles estão vivendo com estrangeiros, eles estão comendo como estrangeiros, bebendo como estrangeiros, se vestindo como estrangeiros, vivendo como estrangeiros. Os filhos de Israel estão casados com mulheres estrangeiras, e assim também as mulheres com homens estrangeiros. Então eles estão como os gentios, como os estrangeiros nas nações. E o terceiro filho de Oséias diz: não meu povo. Quer dizer que não é mais povo de Deus. A casa de Efraim, as 10 tribos, não é mais povo. Não é mais povo. Então você vê esses 3 filhos de Israel. Deus semeou nas nações as 10 tribos. Você sabe, está escrito, Jesus disse que uma semente, ela não dá fruto se primeiro não morrer. Então Deus lançou Efraim nas nações como semente para morrer. Porque há uma promessa de misericórdia sobre Efraim, sobre as 10 tribos, que Deus ia restaurar essas 10 tribos, que Deus ia trazer de volta essas 10 tribos. O segundo filho, desfavorecida, que Deus estava desfavorecendo a Efraim, que Deus estava rejeitando as 10 casas, as 10 tribos. E o terceiro filho é não meu povo, que as 10 tribos, que Efraim não é mais povo de Deus. Mas só que se você for no Oséias, até no capítulo 2, você vai ver que há uma promessa de misericórdia, que Deus iria novamente se compadecer de Efraim, que Deus ia se compadecer das 10 tribos, e Deus ia trazê-lo de volta, né? A desfavorecida ia ser favorecida, ia ter misericórdia para ela, e aquele que foi chamado de não meu povo, seria meu povo, e eu seria o seu Deus. Então Deus, ele profetizou, né? Nos últimos versículos do capítulo 2 de Oséias, você pode ver aí, Deus profetizou que iria novamente receber a casa de Efraim, as 10 tribos, lá na frente. O apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro usam esse versículo nas suas cartas. Quando o apóstolo Pedro diz: vós que não eres povo, agora sois povo, vós que não tinhas misericórdia, mas alcançaste misericórdia. Pedro está falando de Oséias capítulo 2. E Paulo também fala lá em Romanos capítulo 9, se não me engano. Ele inclusive fala, ele cita o profeta Oséias. Ele em seguida fala desse versículo, né? Então, os apóstolos Pedro e Paulo, eles estão conectando o que o profeta Oséias falou para a casa de Efraim, conectando com os gentios, né? Isso é interessante demais. Ele está conectando com os gentios essa informação. Mas no capítulo 6 de Oséias, se você ver o finalzinho do capítulo 5 e o início do capítulo 6, Efraim e Judá, Efraim, as 10 tribos, e Judá, as 2 tribos, elas estão tendo uma conversa, porque elas levaram pancadas no mundo, sabe? Elas se desviaram do Senhor e levaram pancadas no mundo. Elas estão conversando e falando: olha, vamos voltar ao Senhor, vamos buscar a Deus, porque Ele nos despedaçou, porque Ele nos feriu. Ou seja, as 2 casas, elas estão conversando para que elas pudessem voltar ao Senhor. E o profeta Oséias vai dizer no verso 2, se eu não me engano, no capítulo 6, que Deus, ele iria despedaçar as 2 casas, mas depois, em 2 dias, ele iria revigorar as 2 casas, e ao terceiro dia, ele ia ressuscitar as 2 casas, porque as 2 casas morreram, né? No decorrer do tempo, elas morreram, se desviaram, transgrediram os mandamentos, não honraram a aliança, elas acabaram morrendo no meio do caminho. Então, em Oséias capítulo 6 diz que Deus iria revigorar as 2 casas, e ao terceiro dia ele iria ressuscitar.
as duas casas. Você te lembra de quem? De Cristo, né? Ao terceiro dia ele ressuscitou. E nós fomos ressuscitados com ele. Agora vai lá em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2 está conectado com o que eu estou falando. Porque em Efésios capítulo 2 Paulo vai dizer assim: e ele nos vivificou quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Olha só, quem estava morto em seus pecados? Casa de Efraim e casa de Judá. As duas casas estavam o quê? Mortas nos seus pecados. Porque pecado é o quê? É transgressão da lei. Então as duas casas estavam mortas nos seus pecados. Aí Paulo vai continuar dizendo, Efésios capítulo 2, mas a gente vai falar assim: e ressuscitamos com Cristo ao terceiro dia. E estamos à destra do Pai, juntamente com Cristo. Paulo vai dizer isso. E não está também em Oséias capítulo 6? Que a casa de Efraim e a casa de Judá ressuscitaram ao terceiro dia com Cristo? Então você vê que ali Paulo está falando que nós ressuscitamos com Cristo ao terceiro dia. E se você olhar o contexto do capítulo, gostaria até de estar com a Bíblia aqui para poder mostrar, mas também, se eu lesse os versículos, ia estender muito o tempo do vídeo. Ia dar uns 30, 40 minutos. Então vocês podem meditar aí. Então você conectar a ressurreição de Efraim e Judá em Oséias capítulo 6 e a ressurreição em Efésios capítulo 2, você vai ver que Paulo está tratando do mesmo assunto. E no contexto de Efésios capítulo 2, você vai ver que Paulo vai falar sobre gentios e judeus. Gentios e judeus. Certo? Gentios e judeus. Havia uma parede de inimizade no meio. E através da morte de Cristo essa parede foi retirada. A inimizade foi retirada e veio a paz. Quem eram os povos que andavam em inimizade? Efraim e Judá. Quando houve a divisão das tribos, houve uma divisão, houve um muro de separação entre duas casas. E as duas casas odiavam umas às outras. É no tempo de Cristo. No tempo de Cristo, você via os judeus, eles odiavam os samaritanos, que os samaritanos representam a Efraim, porque Samaria veio a ser a capital, né, do Reino do Norte, da casa de Efraim. Né? Samaria foi capital das 10 tribos. Então, no tempo de Cristo, Samaria representava as 10 tribos. E os judeus odiavam os samaritanos. Né? Até o ensino, né, dos historiadores dizem que todo dia, antes do pôr do sol, os judeus apontavam para Samaria e amaldiçoavam os samaritanos. Porque havia uma rincha, uma guerra muito grande entre os dois povos. Entre Judá, que são os judeus, e Efraim, que são as 10 tribos perdidas. Que hoje somos nós. Então você vê que Cristo quebrou a parede de inimizade que existia entre gentios e judeus, sendo que nós, gentios, representamos a casa de Efraim, as 10 tribos, porque as 10 tribos morreram nas nações, as 10 tribos se misturaram com os povos, casaram com os estrangeiros, se misturaram com os povos. E quando Deus semeia as 10 tribos dentre as nações, Ele sabia que a colheita dessas 10 tribos seriam nós, os gentios. Você pode ver isso na carta de Paulo, que você vai observar. Você vai observar isso. Como que começa tudo isso? Lá em Gênesis. Em Gênesis, quando Deus prometeu para Abraão que multidão de nações iriam sair dele. E se você for lá em Gênesis capítulo 48, eu falei isso no outro estudo, mas em Gênesis 48 você vai ver que Jacó, ele desce ao Egito para ter com José, e ele vai abençoar os 2 filhos de José. Ele na verdade, ele toma os 2 filhos de José para ser seu filho, adotando-os. E ele estende a sua mão direita sobre Efraim, ele cruzou os seus braços assim, porque José trouxe Manassés, que era o primogênito, na mão direita de Jacó. Só que Jacó cruzou os braços e a mão direita de Jacó foi para Efraim. José até tentou repreender seu pai. Não, pai, Manassés é o primogênito. Mas Jacó falou assim: não, filho, eu sei o que eu estou fazendo. E Jacó colocou a sua mão direita sobre Efraim e disse para Efraim: a tua descendência será multidão de nações. A tua descendência será multidão de nações. Ou seja, Efraim futuramente seria multidão de nações. Então, por que você acha que Deus entregou as 10 tribos, a divisão, né? Por que Deus entregou as 10 tribos na mão de Efraim? Porque sobre Efraim estava a promessa de ser multidão de nações. Então, a multidão de nações, que somos nós, gentios, entramos na descendência de Abraão por meio de Efraim. Então, hoje em dia, a casa de Judá são os judeus. A casa de Efraim somos nós, gentios. Porque o Efraim, as 10 tribos,
no Antigo Testamento, morreu nas nações. Elas foram espalhadas, elas morreram nas nações. Viraram gentios. Por quê? Porque viveram como gentios. Fizeram aliança com gentios. Você estudar a palavra, você vai ver que as 10 tribos, por ter se misturado com gentios, eles tiveram filhos misturados com gentios, e esses filhos não se circuncidaram, segundo a lei. Porque a lei manda se circuncidar ao 8º dia. Então você vê que eles estavam andando na incircuncisão. Eles eram incircuncisos. Então, a casa de Efraim, as 10 tribos, morreram nas nações. Jezreel, primeiro filho de Oséias, Deus semeou as 10 tribos nas nações. E Jesus disse que uma semente não pode dar fruto se primeiro não morrer. Primeiro, então, é lançada na terra, ela morre, e depois que ela morre, ela dá fruto. E se você vê o apóstolo Paulo falando em 1 Coríntios capítulo 15, ele vai falar sobre a semente. Que a semente se planta num corpo e ressuscita em outro corpo. Ou seja, as 10 tribos foram plantadas nas nações de uma forma, e a colheita veio como multidão de nações. Isso é algo muito poderoso, irmão. Isso a igreja precisa entender. A igreja faz diferença. Ah, não, nós gentios estamos na graça, nós gentios não precisamos da lei, nós gentios estamos livres de tudo, vamos ser arrebatados antes dos 7 anos, nós vamos ver o anticristo. É mentira. Isso não é uma verdade, né? Irmãos, está escuro assim porque está anoitecendo aqui, mas dá para ouvir o áudio, né? Nós somos a casa de Efraim. Nós somos a casa de Efraim que foi restaurada por misericórdia. E os judeus hoje são a casa de Judá. Casa de Judá, judeus, e casa de Efraim, gentios. Então Cristo ressuscitou e ele levantou um corpo, que é a sua igreja. A igreja é composta por gentios e judeus. Se alguém contou para você que nós vamos ser arrebatados antes dos 7 anos, vamos estar no céu durante 7 anos, e nos 7 anos Deus vai voltar-se para Israel, para trabalhar na conversão de Israel, isso é mentira. Estuda, procura saber. Hoje em dia milhares de judeus estão acreditando em Cristo. Milhares de judeus estão se convertendo a Cristo, a Jesus. Deus já está visitando Israel, o Israel segundo a carne, que são judeus. E hoje o trabalho do Espírito Santo nesse tempo, e até no tempo de tribulação, nos 7 anos, Deus ele vai trazer a consciência dos gentios e dos judeus, que somos um só corpo. E quando isso acontecer, que isso é chamado de restauração de todas as coisas, quando isso acontecer, a igreja está preparada para entrar no reino dos céus. Entende, irmãos? Então quis ser breve, né? Tá aí. Deixa essa palavra, essa informação. Estudem esses textos que eu falei, estudem mesmo. Estudem eles, e se os irmãos acham que isso é importante, eu acho que é muito importante para a edificação da igreja. Se os irmãos acham importante, compartilhem. Compartilhem com outros irmãos, porque vai ser de muita importância, de muita significância para a igreja. Amém, irmãos? Deus abençoe. Shalom.